Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo os deputados André Correia, líder do PSD, líder do governo, deputado do PSD, e a deputada Clarissa Garotinho, do PR, que é uma líder informal da oposição. O governo Sérgio Cabral conseguiu investimentos importantes, investimentos federais para o Rio de Janeiro. E temos alguns exemplos, o PAC, enfim, a rodovia do Contorno, enfim, vários investimentos, o próprio Comperj, enfim, há uma massa de investimentos no Rio de Janeiro muito maior do que governos anteriores. Isso é indiscutível. Agora, fala-se que isso é decorrente da capacidade que o governador Cabral e do governador Pezão de construir parcerias e construir alianças. Ou seja, isso seria fruto do fim das brigas entre o governo estadual, o governo federal e o governo municipal. Estabeleceu uma relação harmoniosa. Eu queria saber a interpretação do deputado André Correia, se concorda com essa análise, e depois saber a posição da deputada Clarissa Garotinho. Posso quebrar o protocolo? Pedir para ela falar primeiro? Não, imagina, você é o líder do governo, fala primeiro. Olha, eu acho que esse é um ativo, sim, né? O governador Sérgio Cabral, acho que a grande característica política dele é a administração de conflitos. Ele é uma pessoa que tem um temperamento de agregar, né? E foi assim, né, que com o governo federal, através inicialmente da relação com o presidente Lula, posteriormente com a presidente Dilma, era muito triste a gente ver aqui no estado, por exemplo, o presidente chegar e o prefeito, por exemplo, da cidade não ir lá receber o presidente, né? Então, é óbvio que essa boa relação entre os entes permitiu que houvesse essa quantidade de investimento. Nós estamos efetivamente batendo um recorde de investimento, sim. Nós vamos investir do ponto de vista do orçamento, né? Nós estamos com a previsão de investimentos na faixa de 12% de investimento direto. Investimento direto. São 11 bilhões, com obras estruturantes. Dia 1º de julho, nós vamos estar inaugurando o Arco Metropolitano, que é um sonho desde 1979. Então, são obras estruturantes, a parceria com o prefeito Eduardo Paes, no sentido dos BRTs, enfim, são investimentos muito significativos, fruto, sim, dessa parceria, dessa boa relação que se estabeleceu entre os órgãos e as pessoas. Deputada Clarissa Garotinho, a crítica que se faz ao governo anterior, que era liderado pelo seu pai e depois pela sua mãe, a governadora Clarissa Garotinho, é que era um governo, é óbvio, governadora... Quem sabe onde ainda não foi governadora. Exatamente, estou trocando os nomes aqui. Era que era um governo demasiadamente beligerante, um governo que brigava muito, estabelecendo geralmente disputas políticas com o Palácio do Planalto, e isso permanentemente. Isso, de certa maneira, teria trazido prejuízos à população fluminense, por conta da falta de habilidade em tecer relações com o governo federal. Eu queria que você analisasse esse tipo de coisa. Primeiro é bom a gente esclarecer a população, porque às vezes há uma confusão, né? O Garotinho, quando foi governador em 1999, não foi governador com Lula presidente, ele foi governador com Fernando Henrique presidente. Eles eram de partidos diferentes, de alianças políticas diferentes, e foi numa relação de respeito institucional que, junto com o Fernando Henrique, o Garotinho renegociou a dívida do Estado do Rio de Janeiro, que todos os estados haviam renegociado, menos o Rio de Janeiro. Foi nessa época, por exemplo, que a indústria naval foi reativada no Rio de Janeiro. Foi nessa época que o Polo Gás Químico de Caxias, por exemplo, saiu do papel, que era um sonho de 10 anos. Então não houve atrito do governo Garotinho com o governo federal, muito pelo contrário. Não, estou falando do período que a sua mãe foi governadora, quando era presidente da República, então, o presidente Lula. E houve uma série de atritos naquele momento. Por isso que eu estou esclarecendo que o Garotinho não foi governador com o Lula presidente. Mas depois disso, ele havia sido candidato a presidente da República, disputando eleições com o Lula. E quando o Garotinho recusou ser ministro do Lula, aí houve, por parte do governo federal, no primeiro mês do governo da Rosinha, o governo federal bloqueou as contas do Estado do Rio de Janeiro. Isso, sim, gerou um problema entre o governo do Estado e o governo federal. Mas, para concluir, é importante dizer que essa história de que nós fizemos uma grande parceria, município, Estado e governo federal, e isso trouxe muito dinheiro para o Rio de Janeiro, não é verdade. Talvez a população não tenha o mesmo acesso que eu, por exemplo, como deputada, tenho aos dados financeiros do Estado, onde a gente pode ver lá o que é receita voluntária, o que é empréstimo. 2/3 de tudo que o governo
do Estado recebeu do governo federal é empréstimo. Empréstimo. PAC é empréstimo, obra do Maracanã é empréstimo, marco rodoviário é empréstimo. O fato de ser empréstimo... Não, o fato de ter empréstimo significa que o governador Sérgio Cabral e Pezão vão embora, deixando essa conta para os governos posteriores. A dívida do Estado do Rio de Janeiro hoje já está em 85 bilhões de reais. Menor. Vai chegar a 100 no final do ano. Não é menor, porque a dívida quando o Garotinho assumiu era de 25 bilhões. Ele renegociou todo e vocês estão deixando esse quadro pavoroso. Deputado André Correia, Ela fato de ser uma parte... Ela reclama do bastidor, ela fala mais. Uma parte desse investimento ser por conta de empréstimos, o senhor acha que traz algum tipo de prejuízo ao Rio de Janeiro? Lógico que não, olha só. O Estado não tinha capacidade fiscal de tomar empréstimos. Não tinha. Foi feito um grande ajuste fiscal, né? Hoje existe no Brasil, e aí reconheço ao Fernando Henrique Cardoso, um negócio chamado Lei de Responsabilidade Fiscal. O Estado cumpre rigorosamente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Como o Estado fez um grande ajuste fiscal, o Estado teve saúde financeira, foi o primeiro Estado do país, o primeiro ente subnacional a ganhar o título de investimento, ou seja, isso significa solidez das suas contas, né? Hoje, percentualmente, se a gente for analisar a dívida, é óbvio que a dívida subiu, mas subiu muito menos que o orçamento, ou seja, proporcionalmente é muito menor. E é verdade, né? E é verdade que esses empréstimos, eles só são dados a quem tem saúde financeira para pagar, né? Então, essa é uma discussão equivocada e que eu acho que, a ser abordada dessa forma, ela vai de encontro ao interesse da população. Só recebe empréstimo quem está adequado do ponto de vista financeiro. São esses investimentos que estão permitindo o metrô, são esses investimentos que estão permitindo... Eu lhe ouvi. O Brasil passou a receber grau de investimento a partir de 2009. Essa é uma coisa nova. Não é verdade. Agora, o que você não está dizendo para as pessoas... Deixa eu falar, não tem nada. Aliás, me permita, talvez seja isso. Porque a deputada Cláudia, talvez na juventude dela, foi lá jogar pedra no Lula. Então é isso. Eu nunca joguei pedra em ninguém. Eu nunca joguei pedra em ninguém, isso é crime. Quem joga pedra é Lindbergh. Lindbergh tem aí. Um monte de foto dele tacando pedra no Congresso. Não podemos ser assim. Vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em um minuto.